Bom, pessoal, esse ataque deixa claro a capacidade militar do Hezbollah e a gravidade que uma guerra total pode trazer para o Estado sionista de Israel. O líder do Partido Trabalhista Israelense disse que o norte está entrando em colapso e que não há planos de segurança para a reconstrução, de Israel caso adentre numa guerra frontal contra o Hezbollah. Inclusive, o próprio Benny Gantz afirmou nesse último domingo, dia 8 de setembro, que a história do Hamas é notícia velha, que a luta contra o Hamas na faixa de Gaza já se dá por encerrada e que Israel deveria voltar a sua atenção para o Hezbollah e a fronteira norte de Israel. E se a gente observar os recentes conflitos que Israel tem promovido contra o Hezbollah e, obviamente, as respostas do movimento de resistência libanês, a gente pode ver que Israel tem feito um esforço imprudente de atiçar uma guerra no norte das suas fronteiras. Inclusive, o líder do Hezbollah, o Nasrallah, ele explicou que esse ataque que foi realizado contra essas bases de inteligência de Israel no distrito de Haifa, ele foi realizado em duas fases. A primeira fase focou em exaurir o sistema de defesa antimísseis, conhecido como Domo de Ferro, lançando uma centena de foguetes contra alvos no norte da Palestina ocupada. E isso demonstra também uma capacidade de inteligência, mesmo de aplicar uma tática militar muito importante ali por parte do Hezbollah, que diz respeito a dissuadir o inimigo para poder atacar ele na sua retaguarda, gerando aí a segunda fase, que envolveu o uso de um enxame de drones para atingir os alvos pretendidos, localizados em profundidade no território ocupado, próximos a Tel Aviv. Para a gente ter uma dimensão, essas duas localidades que foram atingidas pelo Hezbollah no dia de hoje e que deixou 22 soldados israelenses mortos, 74 membros da unidade 8.200 feridos e que levou, e a gente vai tratar isso na próxima notícia também, a deserção do comandante de inteligência dessa unidade, mostra também o quanto que essa localidade estava muito próxima ali de Tel Aviv. Ficavam ali no distrito, era a base de Glilot e também a base de Ein Shemer, que ficam próximas ali de Tel Aviv, também ficam centralizadas perto do distrito de Haifa, que fica mais próximo também da fronteira norte de Israel. E isso mostra uma capacidade do Hezbollah de conseguir furar o bloqueio do Iron Dome, do Domo de Ferro, e conseguir também atingir alvos muito importantes para o Estado sionista de Israel ali no seu próprio território. Inclusive, o líder do Hezbollah também sublinhou que os alvos escolhidos eram exclusivamente militares, diretamente ligados ao assassinato do comandante Fuad Shukr e não incluíam civis. Isso ficou bastante expresso porque os mortos, nessa operação de duas fases, foram justamente soldados sionistas e os feridos também, outros 74 soldados, o que mostra uma precisão também da capacidade militar do próprio Hezbollah e demonstra aí, deixa um exemplo muito claro para Israel do que eles enfrentarão caso eles tenham essa imprudência de abrir um flanco de guerra total contra o Hezbollah, além, obviamente, da Palestina, da resistência nacional palestina. Na última quarta-feira, no dia de ontem, o Hezbollah também reportou o sucesso de 9 operações militares ao longo da fronteira entre o Líbano e a Palestina ocupada, lançando mais de 100 foguetes contra o norte ocupado, incluindo aquela região ali conhecida como Galileia. O vice-secretário-geral do Hezbollah, o Sheikh Naim Qassem, também alertou ao Estado sionista de Israel sobre as repercussões que o Estado sionista de Israel tem lançado, as provocações, na verdade, de que pode iniciar a qualquer momento um conflito total com o Hezbollah. E ele afirmou que, se eles lançarem uma guerra em grande escala contra o Líbano, essa escalada forçaria um grande número de colonos israelenses a evacuarem do norte de Israel, no norte dos territórios ocupados da Palestina, que são ocupados desde o ano de 1948. Em segundo lugar, aqui na nossa análise sobre esse grande feito da resistência anti-imperialista do Líbano, o Hezbollah, é que o Hezbollah ele pode destruir as cidades de Tel Aviv e Gush Dan se for atacado, bem como criar um vazio no norte de Israel, o que não é ali o que Israel quer nesse momento, não é muito proveitoso para Israel nesse momento. Isso, inclusive, é reforçado pela fala de altos oficiais israelenses que veem o conflito com o Hezbollah com grande pessimismo e com grande alerta também. A gente já tratou no nosso último propósito e vale a pena recapitular aqui o que um ex-alto funcionário da Força Tarefa Especial de Inteligência dos
Estado sionista de Israel, que atuou também como chefe da divisão de inteligência e chefe da divisão espacial, o Haim Tomer, que expressou um pessimismo contundente sobre as chances de Israel sobreviver a uma ampla guerra contra o Hezbollah. Ele chegou a afirmar também que o Hezbollah poderia paralisar o país inteiro ao lançar milhares de mísseis contra o Estado sionista de Israel. E também o movimento de resistência libanesa, na sua opinião, e que é compartilhada também não somente por oficiais israelenses, mas pelo próprio Estados Unidos, pelo próprio imperialismo yankee, o movimento de resistência libanesa representa uma ameaça sem precedentes, no qual o exército israelense não pode conter. E isso tem se tornado uma baita verdade, né? Além dele, o major-general da reserva israelense, o Itzhak Brick, ele alertou sobre as graves consequências que Israel enfrentaria se decidisse intensificar a guerra com o Líbano, enfatizando que as ameaças emitidas por altos funcionários de segurança, ou seja, as bravatas que os altos oficiais têm feito de que eles podem entrar a qualquer momento numa guerra contra o Líbano, como é o caso do Benny Gantz, que afirma que Israel já está marcando passo ao não adentrar numa guerra, num conflito grave aí contra o Líbano, que significa uma bravata, portanto, porque Israel não tem como sustentar essa guerra, evidentemente. Ele afirma que essas bravatas são fúteis e sem sentido. Também, em uma entrevista ao Canal 12 de Israel, o Itzhak Brick declarou que a mentira mais perigosa que está sendo promovida no momento e que pode criar um grande desastre para o Estado de Israel é de que o exército israelense lançará um ataque ao Hezbollah. E ele lança isso também como um alerta a esses outros oficiais e também políticos sionistas de que ficar fomentando, ainda que com palavras, uma tentativa de ataque, uma tentativa de abertura de um flanco de guerra que Israel não pode sustentar, pode ser perigoso porque isso pode se converter em realidade e acabar trazendo um prejuízo muito mais grave do que Israel espera. E ele elaborou isso, esse ponto de vista, dizendo: o público, se referindo aos cidadãos israelenses, precisam entender a verdade. Esse exército, se referindo ao exército de Israel, que é muito pequeno e que foi dividido em 6 divisões, não pode eliminar o Hamas, porque não pode permanecer nos territórios que ocupa e enfrentará muitos problemas se travar uma guerra em larga escala no Líbano. E isso, pessoal, é brilhante porque comprova não só a precisão da resistência nacional e também o robustecimento da resistência nacional nesses 11 meses de guerra, já quase um ano de guerra na faixa de Gaza, na Cisjordânia e também ali no norte de Israel, em outras localidades do Levante, no Oriente Médio. E a afirmação desse nível, vinda de um oficial israelense, de um alto oficial israelense, demonstra que, em primeiro lugar, Israel não tem capacidade ou sequer perspectiva de eliminar o Hamas e a resistência nacional palestina, não pode também abrir um novo fronte de guerra que não pode sustentar com o Hezbollah, tendo em vista que o Hezbollah em si, ele é muito mais forte militarmente do que o Hamas e do que toda a resistência nacional palestina, na questão militar mesmo, de aparato militar. Portanto, o Hezbollah tem um aparato, um arsenal mesmo de guerra, de mísseis e de foguetes e de drones, que é muito superior ao da própria resistência nacional palestina e que já demonstra, né, a resistência nacional palestina, com pouco que tem, já tem causado um sério dano ao Estado sionista de Israel. Imagine, portanto, o Hezbollah, que tem um arsenal de guerra muito superior, para além de um efetivo, né, um contingente de homens e mulheres nas suas fileiras, que também é muito superior à própria resistência nacional palestina e que faz frente ao efetivo que Israel tem nesse momento. Então é muito grave essas afirmações, tanto das bravatas, né, de políticos como Benny Gantz, que afirmam que o flanco de guerra na faixa de Gaza já está terminado e que Israel deveria se preocupar e abrir um flanco de guerra no norte de Israel, como também a gravidade que expressa essas afirmações desses oficiais sionistas que demonstram que não estão muito otimistas com a abertura de uma possibilidade de guerra contra o Hezbollah. E se a gente for, inclusive, analisar algumas imagens dos ataques recentes de Israel, embora Israel tenha cometido diversos crimes gravíssimos na faixa de Gaza, perpetuando seus bombardeios, matando palestinos de fome, de doenças, enfim, a gente vê que há sim uma decaída dos bombardeios na faixa de Gaza e também uma concentração de combates sendo realizados no norte ali da fronteira de Israel contra o Líbano, o que pode significar que Israel está de fato direcionando-se ao norte, uma vez que o Hezbollah representa, como eles mesmos afirmaram, um perigo sem precedentes, uma ameaça sem precedentes.